Baruch Rabá Ben Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. A graça e a paz, amados. Como foi o fim de semana abençoado? Glória a Deus. Amém. Estamos aqui iniciando mais uma semana da nossa live da Palavra de Deus. Um tempo especial onde nós refletimos, sobre algo na Palavra de Deus e adoramos ao Senhor e oramos. Meia hora de segunda a sexta-feira, das 18 às 18h30. É um tempo muito especial e eu glorifico a Deus por essa grande oportunidade. Nossos irmãos já estão entrando aí, tem gente que está com a gente todos os dias, como é o caso da Marcinha. Depois que veio a primeira vez, não saiu mais. A Patrícia também já está com a gente há bastante tempo. A Marcinha lá de Viamão, Rio Grande do Sul. A Patrícia de Três Corações. Daí também a Janaína entrando aí também, seja muito bem-vinda, querida. Também depois que descobriu aí a live, está sempre com a gente, Glória a Deus, está aí o Miguel aqui de Brasília, está aí os mensageiros de Yeshua lá de Socorro, Jefferson, beijão para você, para Kátia, para o Miguelzinho, está aí o Marcelão, que é o esposo da Patrícia, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está entrando pela primeira vez, que não está acostumado, ou que talvez não me conheça, eu sou o pastor Breder, sou presidente do Sepulcro Vazio, Ministério Motociclístico, e nós te recebemos aqui com grande alegria. Jean Melo, Jonathan, grande irmãos abençoados, Lindinha, glória a Deus, Lindinha e Brucutu, a paz do Senhor. Amém. Hoje é dia de celebrarmos aí alguns aniversários, vou falar mais para frente, Talvez o pessoal entre aqui, vou aguardar. E fazemos uma reflexão aí. Nosso tema hoje, tá aí o Brucutu, entrando aí, Rogério Rurnal, que prazer, Rurnal, seja bem-vindo, meu querido. Grande alegria recebê-lo. Tá aí o Formigão, grande Formigão, Rio das Ostras na área. Glória a Deus. Pois é, Brucutu, depois de tantos meses na estrada, agora vão descansar um pouco em casa, Glória a Deus. Boa tarde, tchê. Queridos, nossa reflexão de hoje, Cristina entrando aí também, Polonato, seja bem-vinda, minha irmã. Nossa reflexão de hoje, Mene, Tekel e Parsim. Para quem já sabe o que significa isso, já está ligado na história. Para quem nunca ouviu falar, opa, segura a onda aí. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, tá bom? Mene, Tekel e Parsim. Enquanto os irmãos acabam de entrar aí, vão se chegando mais, vamos adorar ao Senhor com uma canção, amém? Eu não tenho que temer.
sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, Jesus, Jesus. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Jesus, difícil era o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Alberto Assunção, bem-vindo, meu irmão. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. É isso aí, Jonathan, Guaxupé, o teu amor não falha. Grande Alexandre, Charqueada, Rio Grande do Sul. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não. Ok, Jonathan, Butiá, Rio Grande do Sul, é porque nós temos dois Jonatas. O outro é de Guaxupé, Minas Gerais. Bem-vindo, meu irmão. Butiá, Rio Grande do Sul. Bate. Que tudo coopere para o meu bem. Crê nisso, meu irmão. Tu fazes que tudo Delma, coopere para paz do Senhor, bem-vinda, minha irmã. Vassouras, Rio de Janeiro. fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo, nem tanto pro futuro, nem tanto. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Jesus, Jesus, teu amor não falha. Grande Glorinha, Vassouras, Rio de Janeiro. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Conta aí, meu irmão. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Obrigado, Tu Jesus. fazes que tudo coopere para o meu bem. Crê nisso, meu irmão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Obrigado, obrigado, Tu fazes Jesus. que tudo
meu bem, tu fazes de tudo, aleluia, teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu não tenho que temer. João Guerra, bem-vindo, meu irmão. Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Águia de Cristo. Jesus, o amor de Deus não falha. Glória a Deus, aleluia, não falha. Glória a Deus. O amor de Jesus não falha, amém, queridos? Hoje também aí, o Facebook está de novo com aquele bloqueando aí, acho que é por causa da música, né? Ele acha que a gente está invadindo direitos autorais. As músicas são públicas, né, minha irmã? Pastora Neuza, seja bem-vinda, minha irmã, São Paulo. Queridos, nossa reflexão de hoje, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Expressão interessante, né? Você que nunca ouviu falar nisso, abre os seus ouvidos espirituais, e você também que já ouviu falar nisso, também abre os seus ouvidos espirituais, porque o Senhor vai trazer algo novo para você, nesse fim de tarde, início de noite, amém? Olha, o nosso texto é baseado em Daniel 5, Daniel capítulo 5, ok? Todo ele, Daniel 5 de 1 a 30, tá? Provavelmente eu não vou ler todos os 30 versículos por causa do nosso tempo, mas eu creio que tem pessoas aqui que nunca refletiram sobre essa expressão, e é uma história muito interessante que vale a pena uma reflexão, então alguma leitura importante. Então vamos lá, vamos ganhar tempo. Daniel capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 1. Preste atenção, amado. Diz assim, ó. O rei Belsazar, nós estamos falando aqui da Babilônia, ok? Isaías Pinheiro, bem-vindo, meu irmão. Deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Grande Piazza, bem-vindo, meu irmão. Campinas, São Paulo, presidente dos Nazarenos Motoclube. Deixa eu te esclarecer a primeira coisa. Belsazar, esse rei Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor, que é mais conhecido. Amém? Que inclusive nos primeiros capítulos de Daniel tem algumas experiências grandes de Daniel com Nabucodonosor. E esse Belsazar era neto de Nabucodonosor. E aí ele fez um grande banquete com 1000 pessoas, bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, versículo 5, eu estou lendo Daniel 5, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou, o turbaram, as juntas de seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Grande Renata, Deus abençoe, seja bem-vinda. Veja que interessante, vou fazer uma reflexão primeiro. Belsazar, neto de Nabucodonosor, era rei, bebendo, fazendo festa, com 1000 dos seus grandes, fazendo uma festa. Você lembra, quem não leu ainda na história, o livro de Daniel,
Nabucodonosor, a Babilônia, quando sitiou Jerusalém, tomou Jerusalém, todos os utensílios da casa do Senhor foram roubados, foram levados por Nabucodonosor. Pastor Paulo, Vida Plena, bem-vindo, Rio de Janeiro. Foram levados e eram os utensílios sagrados da casa do Senhor. Aí o que o cara fez aqui? O rei fez o quê? Mandou pegar aqueles utensílios e ele bebeu, ele, os seus, as mulheres, concubinas, beberam vinho nas peças de ouro e de prata que eram da casa do Senhor em Jerusalém, e beberam em homenagem a outros deuses. Querido, uma atitude de afronta a Deus, uma atitude insana de afronta ao nosso Deus. Mas, queridos, eu quero dizer para vocês uma coisa: as afrontas Deus não deixa em branco. Quando as pessoas na história da humanidade se levantaram para afrontar a santidade de Deus, elas colheram os frutos. Não ficou barato, querido. Deus não deixa para lá, não. Deus perdoa se as pessoas se arrependerem, né? E vale você lembrar aqui que na história, depois que, né, depois que Daniel fez, né, aquele teve aquela experiência com Daniel na fornalha. Grande Paulo Padilha, Deus abençoe, meu irmão, bem-vindo. E que Nabucodonosor viu a glória de Deus manifestada em Daniel e seus amigos, que a Babilônia adorasse ao Deus de Daniel. Lembra disso? Ao nosso Deus. Passou-se o tempo, veio o filho de Nabucodonosor e agora o neto. E aí eles estão afrontando Deus de Israel. E a Bíblia diz aqui que no mesmo instante o rei viu aparecer uns dedos, uma mão, escrevendo uma coisa na parede. Ele viu isso. Tanto que o semblante dele mudou, os joelhos dele começaram a tremer, ele ficou ali apavorado e ficou olhando aquele negócio sem entender nada. Ok? E aí eu vou continuar lendo aqui para você entender a história. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, os magos, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, terá uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Olha, ele prometeu presentes e promoção para quem decifrasse o que estava escrito. Então entraram todos os sábios e magos do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. E aí o rei se perturbou muito e mudou-se o semblante, os seus grandes estavam. Versículo 10. A rainha mãe, a mãe de Belsazar, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino, grande Ripalma, Deus abençoe, meu querido São Paulo, Wesleyanos na estrada. A mãe do rei Belsazar, a rainha mãe, disse assim: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Olha como é que ela tratou, hein? Ele tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai, nos dias de Nabucodonosor, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência e interpretação de sonhos, declarou de enigma e solução, os casos difíceis se acharam nesse Daniel, a quem o rei pôs o nome de Beltesazar. Então não confunda, Belsazar é o rei atual, Beltesazar foi o nome que Nabucodonosor deu para Daniel. Chama, pois, Daniel, e ele dará a interpretação.
Olha só. Lembra que Nabucodonosor teve um sonho e Daniel decifrou o sonho? Pois é. Então o rei introduziu na presença do rei e falou e disse a Daniel, né? És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e em ti se acham luz, inteligência e tal, e tal, e tal, e tal, e papapá. Eu mandei trazer os sábios, os magos, mas ninguém... Aí, acabou de entrar o Jonathan de Guaxupé, Minas Gerais, viu? Tem agora o Jonathan Gaúcho e tem o Jonathan de Guaxupé, glória a Deus. E aí não puderam, tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, os mesmos presentes, ele prometeu a Daniel. Versículo 17. Então respondeu a Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outra. Grande Zeca, meu irmão, seja bem-vindo. Querido, que interessante, hein? Ele não quis os presentes do rei. Sabe por quê, querido? Porque a nossa dependência vem de Deus. Eu não estou fazendo isso aqui, eu não vou decifrar, rei. Em outras palavras, né? Já vou pegar aqui, passar vários versículos aqui por causa do horário. Em outras palavras, ele não disse: eu não vou decifrar para você, eu não vou dizer o que significa o enigma por causa dos teus presentes, não. Eu vou dizer para você o que está escrito ali, porque o Espírito do Senhor, Deus de Israel, vai me mostrar, me revelar o que significa isso. E aí aconteceu, né, aquela coisa toda, e detalhe. Não, rei, não precisa matar os sábios, os magos que não decifraram, não. Livra eles da morte. Pode deixar que eu vou decifrar. E aí, interessante, falou e tal, e ele começou a falar coisas ao rei. E aí, eu vou pegar agora aqui, olha, a partir do versículo 22. Grande Jean César, bem-vindo, meu irmão. Porto Ferreira, São Paulo. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Ele, no discurso anterior, ele falou assim: Deus de Israel já teve misericórdia e falou com Nabucodonosor, e você sabe de tudo isso, mas você não é de Deus. Então, ainda que você soubesse de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, porque foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Olha só, ele puxou a orelha de Belsazar e falou assim: você, além de você ter pegado os utensílios sagrados da casa de Deus de Jerusalém, e você ter bebido vinho neles, você ter tratado de qualquer forma isso, você ainda glorificou outros deuses. Mas o verdadeiro Deus que tem poder sobre a tua vida, você não o exaltou, não glorificou a ele. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Aí ele começa a falar: aquela mão que você veio escrevendo isso que eu vou te falar agora, veio da parte de Deus que você blasfemou, veio da parte de Deus que você zombou. E aí ele diz assim: esta, pois, é a escritura que foi traçada, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene significa: cortou Deus o teu reino e deu cabo dele. Mene, Mene, cortou Deus o teu reino e deu fim dele, acabou com ele. Tekel significa: pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, que é o singular de Parsim, Parsim é o plural de Pérez, significa: dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Querido, aquele rei afrontou e zombou
do nosso Deus. Na mesma hora, Deus mandou uma mão escrever essa sentença. Essa sentença não estava escrita em outro idioma. Curioso isso. Mas provavelmente ela estava escrita em forma de anagrama ou de alguma outra forma, que os magos, os sábios, ninguém conseguia interpretar. E Daniel foi lá e disse, está escrito ali, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene, Mene, o teu reino, Deus contou o teu reino e deu cabo deles. Deu fim deles. Tekel, pesaste, fosse na balança e achado em falta. Misericórdia, querido. Será que se eu e você formos pesados na balança, nós seremos achados em falta ou não? E Parsim, que é o plural de Pérez, né? Por quê? Porque Pérez significa Parsim. E ele disse, significa o quê? Que o teu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Sentença de morte do reino dele. Sentença de... Acabou, meu querido. Acabou. Veja, queridos, que o Senhor Deus é justo. E o Senhor Deus não recebe afronta. Deus não leva afronta para casa, querido. Cuidado, meu amado, minha irmã, meu irmão. Cuidado com as tuas atitudes. Cuidado você, irmão de motoclube, que zomba quando a gente que serve ao Senhor, quando a gente sobe num palco de um evento motociclístico, para falar de Deus, para falar do amor de Jesus, para falar, né? Cuidado quando você zomba. Sabe por quê? Cuidado porque o Senhor pode escrever Mene, Mene, Tekel e Parsim a teu respeito, meu irmão. Cuidado. Cuidado. Eu já contei isso aqui uma vez, vou repetir. Uma vez eu subi num palco no estado do Rio de Janeiro, uma cidade do interior. Fui convidado, hein? Fui convidado para subir no palco, para deixar uma palavra de Deus, uma reflexão, assim como estou fazendo aqui, e orar. Em um evento de moto, quando eu subi, mandaram eu e Jesus tomar naquele lugar. Ei, pastor, vai você e esse teu Jesus aí tomar na... Aí você imagina o tamanho do palavrão, meu irmão. Aí o dono da festa pegou o microfone e falou assim, peraí, pô, rapaziada, vamos respeitar aqui o pastor só veio aqui para trazer uma palavra de Deus. Aí eu peguei o microfone e falei assim, irmãos, a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Carlos Alberto, bem-vindo. Sejam com todos. Aqueles que quiserem dar ouvido à palavra de Deus, eu convido você para refletir comigo. Aí li um texto, fiz uma reflexão, orei por todo mundo ali, orei pelo motoclube dono da festa, orei por todas as pessoas que queriam oração e desci do palco. Quando eu desci, vieram duas mulheres falar comigo. E aí ela falou, uma chegou para mim e falou assim, pastor, eu quero te pedir perdão. Eu falei, minha irmã, nem conheço você. Me pedir perdão por quê? Ela falou assim, porque quem gritou, vai você e esse teu Jesus tomar na... Fui eu, pastor. E eu quero pedir perdão ao Senhor e pedir perdão a Jesus também. Tá vendo, querido? Se eu tivesse ficado aborrecido, chateado, se eu tivesse lá no palco, vai me xingar? Então, meu irmão, eu vou meter o pé, vou embora. Estou fazendo o que aqui? Entregasse o microfone, descesse, ligasse a moto e fosse embora, eu estaria cheio de razão, né? Estaria na minha razão. Mas aquela pessoa, querido, que afrontou, ela precisava ter uma chance de perdão, ela precisava ouvir a palavra de Deus, assim como todos ouviram. E aí ela orou ali comigo, eu orei com ela, ela pediu perdão ao Senhor, entregou a vida a Jesus e a obra foi feita. Mas, querido, quando você zomba e você vira as costas, como tem pessoas que fazem isso, cuidado, porque Deus pode escrever assim, Mene, Mene, Tekel e Parsim, como ele fez aqui com o rei Belsazar. Gisele, seja bem-vinda, minha irmã, Juiz de Fora, Minas Gerais. E aí, Daniel foi lá, interpretou e disse, é isso, é isso, é isso, é isso. O Senhor contou o teu reino e deu cabo dele, acabou. Segundo, o Senhor pesou você e você foi achado
em falta na balança, Tekel. Pastora Ana, bem-vinda, Brasília, DF, Talmídio Motoclube. E aí, o Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos Medos e os persas. É isso que significa. Sabe qual foi a reação de Belsazar? Então mandou, versículo 29, hein? Eu estou lendo Daniel 5. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço, né? Um colar de ouro, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Interessante, né? A atitude de Belsazar. Só que o que acontece, querido? Preste atenção comigo. Quando Deus fala, as coisas se cumprem, amém? Vou repetir isso aqui, olhando nos seus olhos aqui, ó. Quando Deus fala, a palavra dele se cumpre. Versículo 30 diz assim: naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Lembra do Parsim? Dividido foi o terreno entre os Medos e os persas. Pois é, naquela mesma noite Belsazar morreu e o rei Dario tomou conta, assumiu, e ele era do Império Medo. Que tremendo, né, queridos? Cuidado, viu, queridos? Mene, Tekel e Parsim. Cuidado com essa, para que isso não seja liberado sobre a tua vida. Amém? Eu quero lembrar a você também uma coisa tremenda. Quero dizer para você algo tremendo. Por causa daquela atitude, queridos. Deixa eu só pôr aqui o negócio. Por causa daquela atitude, os medos, os magos e os magos e os encantadores foram poupados de morrer. Eles foram poupados de morrer. Depois eu boto aqui. Não tô. Olha só, por causa daquela atitude de Daniel, eles foram poupados. E aqui eu quero deixar um grande ensinamento para nós também. O que você está construindo hoje é só para você? O legado que você está construindo, principalmente espiritual, é só para você? É só para essa geração? Ou para as gerações futuras? Para os seus filhos, para os netos, para todos aqueles que vierem a ouvir falar do teu nome? Tudo que nós construirmos precisa ficar perpetuado para aqueles que virão depois de nós. Para que aqueles que virão depois de nós possam buscar o Senhor, possam buscar o nosso Deus. Eu quero concluir para que você entenda, abra teus ouvidos espirituais. É sério que eu vou falar. Os magos do rei da Babilônia, que não tinham vida com o nosso Deus, eles foram poupados da morte por causa da atitude de Daniel. Eu te faço uma pergunta. Quem foram os primeiros a ver Jesus quando Jesus nasceu na manjedoura? Os 3 reis magos. A Bíblia diz quando Jesus nasceu que os reis magos foram conduzidos, direcionados pela estrela, e eles foram levados até Jesus, o Deus conosco, Emanuel, e foram lá para adorar ao Senhor. Sabe por que isso aconteceu? Porque no tempo da Babilônia, o que Daniel fez não foi só para alcançar a ele e os seus, mas foi para alcançar até aqueles que não conheciam Deus,
que adoravam outros deuses. Aqueles magos da Babilônia ficaram tão encafifados. Por que que eles não conseguiram decifrar a mensagem de Deus? Por que que os deuses que eles adoravam na Babilônia não conseguiram mostrar para eles o que significava aquilo? E aquilo despertou nos magos da Babilônia uma curiosidade de conhecer o Deus de Daniel, de estudar sobre o Deus de Daniel. E pode ter certeza, querido, que eles começaram a se debruçar e começaram a querer conhecer e saber sobre o Deus de Daniel. E aí eles começaram ao longo da história a perceber que um Messias seria enviado da parte de Deus. E eles começaram a buscar isso, esse entendimento. E aí, quando Isaías anuncia e quando tudo aquilo acontece, quando chega a época do nascimento dele, uma estrela os orienta. Os magos fazem a leitura e dizem: agora sabemos que é chegado o tempo de nascer o Messias enviado pelo Deus de Israel. E aí eles vão e seguem, e aí chegam até Jesus. Os primeiros a verem Jesus foram frutos da misericórdia, do amor, do testemunho, da vida de Daniel. Olha que tremendo isso. Por isso, o que você está fazendo hoje, o que você está construindo hoje, não pode só servir de exemplo para você mesmo. Tem que servir de exemplo para os outros. Tem que alcançar o próximo. Primo, seja bem-vindo, meu irmão. Tem que alcançar o próximo. Aquilo que você está fazendo hoje tem que perpetuar. Aquilo que você está fazendo hoje, as futuras gerações têm que ser marcadas por isso. Teus netos, teus filhos, teus bisnetos, os amigos deles, as descendências deles. Amém? Guarde isso no teu coração. Porque Jesus, o nosso Deus, Ele cumpre. Lobos negros, bem-vindos. Porque o nosso Deus cumpre aquilo que Ele determina. Mene, mene, tekel e parsim. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Eu creio, meu irmão. Eu creio. Vamos adorar ao Senhor e vamos orar. Orar pela tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero colocar uma canção aqui. Vou botar aqui essa canção que é uma bênção para nós. E nós vamos orar pela tua vida. Você crê? Hoje é um dia de notícias boas. Antes de eu pôr a música aqui, hoje é um dia de notícias boas, né? Hoje é aniversário do Daniel, do Nação Eleita de Campinas. Vamos orar por ele. Ontem foi aniversário da Denise. Giovanni, bem-vindo, meu irmão. Da Denise, a minha cunhada, esposa do Mauro, que por alguma razão não entrou aqui, talvez esteja se deslocando, não sei, está com a gente todo dia. Vamos orar por ela. E ontem também foi aniversário da minha enteada, da Gabriele, filha da Elda, né? Então, tivemos aí aniversários triplos, né? E vamos orar para que o Senhor abençoe essas vidas e o Senhor abençoe a tua vida também, a tua família, querido. Tá bom? Aniversário do Willy, do pai do Giovanni. Aí, ó. Vamos orar então pela vida também do seu Willy, 76 anos. Glória a Deus, Giovanni. Então, muita gente aniversariando, né? Glória a Deus. Vamos declarar a maravilhosa graça do Senhor sobre as nossas vidas e vamos orar para que Deus te abençoe. Leve a sua vida a sério com Deus, tá bom, meu querido? Pense nessa reflexão. Você que entrou aí no final, meu amado, depois você volta lá para pegar a mensagem, ok? Glória a Deus, Giovanni. Rota da Cruz de Curitiba. O aniversário do teu pai, vamos orar por ele. Vinícius, Caminhos da Liberdade, lá de Guaba Grande, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo em nome de Jesus.
Vamos adorar ao Senhor e vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Hoje passou um pouquinho porque o texto era grande, né, queridos? Mas tem irmãos aqui que não conheciam essa passagem, então valeu a pena a gente dedicar um tempo maior, né, sobre ela. Amém. Vamos adorar ao Senhor com muita alegria, maravilhosa graça. 1, 2, 3, vai! Paulo Bonfim, bem-vindo, meu irmão. Quem derrotou a escuridão até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Marcinha, pelo carinho. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Glória a Deus. Valeu, Jonathan. Obrigado pelo carinho. Para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Sobre as nações, sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto. É isso aí, formigão. Tem que crer mesmo, meu irmão. Adore a Ele. Diga, digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Amém, Cristina. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim.
teu amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Para sempre eu canto, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Glória a Deus. Para sempre eu canto o que fizeste a mim. Glória a Deus. Vamos orar, meus amados. Vamos orar. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse tempo. Muito obrigado por essa live, por esses irmãos amados, queridos, de tantas cidades, de tantos lugares, de todo o Brasil. Muito obrigado, Senhor. Desde o Jean Melo aqui, que é lá de Carajás do Pará, da Serra de Carajás, até os irmãos lá do Rio Grande do Sul, passando por todos os lugares. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa live, obrigado pela reflexão, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por essa história que nos ensina muito. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a honrar, amar, respeitar as coisas sagradas do Senhor, para que não possamos cair no erro como fez aquele rei Belsazar. O teu juízo veio forte sobre ele imediatamente, Senhor. Senhor, muito obrigado pela vida de Daniel. Muito obrigado pelo Espírito do Senhor que habitava nele e ele podia, ó Deus, trazer revelação, fazer aquilo que o Senhor determinava que fosse feito. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e que a nossa vida, que nós possamos construir uma história, que nós possamos honrar a nossa fé no Senhor, honrando a Ti, adorando a Ti, fazendo a Tua vontade na nossa vida, para que em nome de Jesus possamos estabelecer o melhor do Senhor para nós. E com isso, Senhor, abençoa, eu te peço, cada vida, cada família, cada trabalho, cada profissão, cada negócio, cada lar. Senhor, ensina a esses Teus filhos que quando nós priorizamos buscar o Senhor, quando nós priorizamos o Teu reino, todas as outras coisas são acrescentadas a nós, Senhor. Obrigado porque Tu tens feito isso na minha vida, eu sou um exemplo disso. Muito obrigado, e eu te agradeço pelos aniversariantes, pela Denise, a minha cunhada, pela Gabriele, a minha enteada, ó Deus, pelo Daniel, lá de Campinas, e pelo Willy, o pai do Giovanni, lá de Curitiba. Senhor, abençoa cada um, multiplica os seus dias, traz saúde, ó Deus, que cada um deles possa viver na plenitude a Tua vontade, os Teus planos para a vida de cada um. Nós abençoamos a todos, declaramos as bênçãos do Senhor, os milagres do Senhor acontecendo, porque a Tua palavra diz que os sinais nos acompanharão, os sinais hão de seguir aqueles que temem. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Amanhã estaremos aqui, se o Senhor permitir, para mais uma live da Palavra do Senhor às 18 horas, amém? E eu quero, já vou deixar aqui o tema, já que o Espírito Santo moveu isso na oração aqui agora, o tema de amanhã será esse: os sinais acompanharão os que creem. Fazer uma reflexão sobre isso, tá bom? Você é meu convidado especial. Se o Senhor permitir, amanhã às 18 horas estaremos aqui. Deus abençoe, fique com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz.